passando por lá sendo negativo. Em testes particulares, está positivo. O meu mesmo. Rádio Nova Vida FM, sempre mais vida no ar. Ainda aguardando um pouquinho, a Nete está fazendo a leitura para a gente entrar aqui. Pronto, agora sim, belezinha. Bom dia, Karina! Bom dia, bem-vinda! Oi, bom dia, Ângela. Bom dia a quem está nos ouvindo, né? Nessa manhã de quinta-feira. Assim, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês essa oportunidade, né? De conversarmos um tema assim tão importante do que estamos vivenciando na atualidade, né? Que é o ensino remoto. Então, assim, agradeço o convite. É um prazer enorme, é uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês. A satisfação, sabe, é toda nossa, particular minha, porque essa carinha eu conheço de outros carnavais. Karina Gomes, você é brumadense, né, Cá? Conta pra gente isso aí, para os ouvintes da Rádio Nova Vida e para quem está acompanhando aí a nossa live. Pois é, Ângela, nos conhecemos há muito tempo, né? Tivemos uma vivência importante juntas na época da adolescência. Então, assim, eu sou brumadense, nascida e criada em Brumado, morei em Brumado assim, até os 17 anos, quando eu fui para Vitória da Conquista fazer minha faculdade, né? Meu curso de licenciatura em Geografia. E tive a oportunidade e o prazer de retornar para Brumado, depois de concluída a minha graduação. Então, assim, eu tive uma experiência de docência em Brumado, atuei como professora no Colégio Estadual de Brumado. Então, assim, foi uma experiência de 5 anos. Eu estudei no colégio, meu ensino médio foi no colégio estadual. Eu Nós, sou né, formada em Karen? magistério, isso. Então, assim, eu fui Bom formada em demais. magistério. Eu comecei minha área de educação no curso de magistério do Colégio Estadual de Brumado. Assim, nós tivemos professores excelentes, né? E eu tive a oportunidade de ter esses meus professores como colegas. Então, assim, essa minha jornada na área de educação, ela teve início aí na minha cidade. Então, assim, por isso que é um prazer enorme estar falando com a comunidade de Brumado. E aí depois, né, eu tive que trilhar novos caminhos, vim para Brasília em 2006 e estou agora em novembro, né, faz 15 anos que eu moro em Brasília. Então, assim, atuo na área de educação, trabalho na fundação vinculada ao Ministério da Educação, que é a CAPES, e estou aí na área de educação e é um prazer enorme estar falando sobre educação com vocês. Gente, não é pouca pessoa não, viu, Karina Gomes? Quer dizer, então, você é servidora da CAPES, Karen. Conta um pouquinho aqui para os ouvintes o que significa esse órgão, a CAPES. Faz parte do Ministério da Educação, né? Isso, Ângela. A CAPES, ela é uma fundação vinculada ao MEC e ela tem a principal atribuição da CAPES é na formação de recursos humanos. Então, ela tem o objetivo, né, de expandir a pós-graduação estrito sensu no Brasil, que são os cursos de mestrado e doutorado, que, assim, todo curso de mestrado e doutorado, para ter validade, para ser válido, ele tem que ter o reconhecimento da CAPES. Então, é a fundação que avalia esses programas e que fomenta. O fomento da CAPES é por meio de bolsas de pesquisa para os alunos de mestrado e doutorado e por fomento também aos programas, aos projetos de pesquisa do programa. E também tem outra atuação importantíssima da CAPES, que atua na formação de professores da educação básica. Então, a Universidade Aberta do Brasil é um sistema que é gerenciado pela CAPES, em parceria com instituições de ensino, e ela tem o objetivo de quê? De levar formação de professores nas cidades do interior do Brasil, que trabalha com educação à distância. Então, em Brumado mesmo tem um polo da Universidade Aberta do Brasil. Então, assim, a educação à distância, nos cursos de graduação é isso, é chegar nos lugares onde não tem universidade presencial.
e a Universidade Aberta, ela cumpre bem esse papel. Hoje, assim, a CAPES, ela já gerencia mais de 800 polos de educação à distância, então ela tem essa formação, assim, ela tem essa atuação bem próxima com a formação de recursos humanos, tanto para professor, de pesquisador, de mestrado e doutorado, quanto também para a formação de professor na educação básica. Maravilha. E, então, mais voltada ao nível superior, apoio às pesquisas, né? Que a CAPES vem realizando esse trabalho, não é isso, Karina? Isso mesmo, Ângela. Assim, no Ok. MEC, a secretaria que trata assim, diretamente com a educação básica é a Secretaria de Educação Básica do MEC, né? A Sim. CAPES, o papel dela é atuar na formação de professores. Pronto. Agora, faz um para a gente, por favor, para os ouvintes que estão nos acompanhando. Nós estamos ao vivo no Facebook, aqui na Rádio Nova Vida, no YouTube. Faz um pouco do resumo, assim, do seu currículo. Você hoje trabalha com a CAPES, é servidora pública da CAPES, fundação aí vinculada ao MEC, mas você também já é doutora, é isso? Conta para a gente um pouquinho o seu currículo aqui para os ouvintes. O que você pesquisa, o que você estuda, o que você vai fazendo por aí, contribuindo sempre para o nosso Brasilzão afora. Então, Ângela, um pouquinho rapidinho sobre a minha trajetória profissional e educacional. Sim. Então, eu sou formada em Geografia, fiz licenciatura de Geografia na UESB, em Vitória da Conquista. Depois da licenciatura, eu fiz cursos de especialização na área sempre voltado para a área de educação, geografia vinculada ao ensino, né, a parte educacional. Então, especialização em geografia e ciências ambientais. Chega uma época que a gente tem um anseio de continuar estudando, que foi justamente isso que me motivou a vir para Brasília. Eu atuava como professora na rede municipal de Vitória da Conquista e na rede estadual, atuando em Brumado. E chegou um momento que eu queria fazer um mestrado. E naquela época, né, assim, há 15 anos atrás, não tinha mestrado na área de geografia em Vitória da Conquista. E o único mestrado que tinha na época era o mestrado em agronomia. Então, assim, eu comecei a procurar e aí surgiu uma oportunidade de fazer o concurso do Ministério da Educação. Então, eu fiz esse concurso em 2005, fui nomeada em 2006 e aí mudei toda a minha trajetória de vida, né? Abandonei, assim, tive que me afastar das atividades em sala de aula na Bahia e vim para Brasília. Então, desde 2006 eu estou em Brasília. Comecei trabalhando no Conselho Nacional de Educação, voltado para a parte de legislação educacional, e aí comecei a fazer o meu mestrado, realizar o meu sonho, que era o mestrado. Então, ingressei no mestrado em Geografia da UNB, da Universidade de Brasília, em 2007. Antes de concluir o mestrado, teve o concurso da CAPES, né, que já trabalha com a parte de pós-graduação estrito sensu. Fiz o concurso e ingressei na CAPES em 2008. Em 2013, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na área de educação. Então, eu fiz esse doutorado na área de educação. Então, o meu foco de pesquisa no doutorado foi a educação, mas a educação era a atuação dos institutos federais, né, Institutos Federais de Ensino, que é a rede federal tecnológica, na pós-graduação estrito sensu. Então, com foco na pós-graduação. Então, hoje, eu trabalho na diretoria de avaliação da CAPES. O nosso trabalho, ele é avaliar, ele é propor os critérios e avaliar os programas de pós-graduação. Então, assim, quem está inserido em programas de mestrado e doutorado sabe que a cada 4 anos, atualmente é um ciclo de 4 anos, esses cursos, eles são avaliados. Eles precisam passar por uma avaliação para manter o seu credenciamento. Então, a CAPES, a diretoria de avaliação, ela trabalha com esses 2 processos, né? Ele avalia o programa para ingressar no sistema e reavalia periodicamente para esse programa se manter no sistema, porque é justamente isso, o padrão de qualidade de acordo com o que as áreas de avaliação exigem, né? Então, assim, toda avaliação da CAPES, ela é feita em parceria com a comunidade, é uma avaliação de pares. Quem participa das comissões de avaliação, assim, das comissões, são os professores que atuam nos programas de pós-graduação, que muita gente pensa assim, né? A CAPES avalia, como se eu, assim, tem lá uma pessoa CAPES que carimba e dá a nota para todo mundo. E não, é um processo avaliativo, colaborativo, com a participação da comunidade acadêmica. Então, hoje, a minha atuação é nessa parte de avaliação da pós-graduação estrito sensu.
Maravilha. Ô, Karen, só para a gente começar assim, ir direto ao ponto, nós vamos estar falando sobre ensino remoto, desafios e consequências, assim, em tempos de pandemia, e você, assim, a educação está na sua veia. Sempre. Você brincou agora em off comigo, Ângela, você seguiu aí o seu dom, e você também, viu? Você seguiu aí o seu dom. A educação está na veia, está na alma, está no coração da gente, está no seu. Eu gostaria só que você localizasse nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o Facebook, também o YouTube da Rádio Nova Vida, seus pais, falasse para a gente aqui o nome dos seus pais. Você é brumadense, e aí aqui em Brumado, você sabe como é, todo mundo, aí ela é filha de quem? Essa doutora Karina Gomes, essa pessoa espetacular aqui, que está cedendo o seu tempo para trazer informações para Brumado e para o Brasil inteiro também. Ângela, é uma oportunidade, assim, uma ótima oportunidade de falar de onde eu vim, quem são os meus pais. Então, assim, meu pai, minha referência de vida é Manuel Messias Neto, conhecido na cidade, né, como Manuel Bigode. Então, assim, ele tem uma trajetória de movimento sindical, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Então, assim, essa coisa também de trabalhar na questão da ser proativa vem muito dessa base do meu pai, de fazer as coisas acontecerem. E a minha mãe, Gildete, que é a minha, assim, referência na área de educação, professora da rede, foi professora da rede municipal, professora aposentada hoje, né? Foi diretora do colégio em Itaquaraí. Então, eu sou filha de Manuel Bigode e Gildete, conhecidos na cidade por esses nomes. Muito conhecidos e muito amados, assim como toda a sua família, viu? A gente agradece mesmo essa oportunidade. Gente da gente está trazendo informações tão importantes para a nossa população. Se cita em casa e vamos ao ponto? Vamos lá? Vamos lá. Vamos conversar, né? Vamos bater papo sobre esse assunto. Vamos bater papo, com certeza. Falando de ensino remoto, né? Agora, hoje ainda incrível, eu encontrei ex-aluno meu, uma ex-aluna, e aí, tia, tá estudando? A gente chama assim, né, tia. Ô, tia, será que ensino remoto pode chamar de estudo? Então, Karen, a gente vai falar aqui de desafios, consequências em tempos de pandemia do ensino remoto. O que significa aí na prática esse ensino remoto? Ele é obrigatório no Brasil? O aluno ele pode ser reprovado por meio do ensino remoto? Pois é, Ângela, assim, você falando do que esse aluno te afirmou hoje, né? Ensino remoto é ensino? Bem, o que eu tenho a falar sobre ensino remoto? Nós estamos vivendo um desafio histórico, um momento que ninguém estava preparado para isso, para fechar escolas, tirar aluno de escolas e, de repente, professor está em casa, aluno está em casa. E o que vai fazer com a educação? Como o processo de escolarização vai continuar? Então, o ensino remoto veio em consequência do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de pandemia. Em março de 2020, as escolas foram fechadas. Então, por isso que ele é chamado ensino remoto emergencial. Foi uma alternativa encontrada, uma alternativa temporária e estratégica, que, diante da pandemia, ele tem o objetivo de quê? De manter o vínculo do aluno com a escola. Assim, quem é da área de educação sabe que os grandes desafios da área de educação é a permanência desse aluno na escola, é evitar a evasão. Assim, a gente tem um problema de manter o aluno motivado. Imagine as escolas fechadas, a gente já está o quê? Mais de um ano de pandemia, e esse aluno sem contato nenhum com o mundo escolar. Você acha que esse aluno, a chance dele voltar para o ensino presencial diminui a cada mês que passa, a cada dia que passa? Então, o ensino remoto ele veio para isso, para manter esse vínculo. Ele propõe um conjunto de atividades, né, pela mediação tecnológica ou outros meios. No caso, a gente tem um Brasil assim, com extensão territorial, que tem pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador. Então, o ensino remoto ele prevê a utilização de outros meios, como atividade impressa. Então, ele tenta garantir o atendimento escolar essencial durante a pandemia. E aí você falou sobre a questão da obrigatoriedade. Então, assim, o ensino remoto hoje no Brasil, ele já foi ele é regulamentado. Ele primeiro veio por meio de medida provisória, né, autorizando,
porque até então não se imaginava ensino remoto para a educação básica. A gente tem, assim, a educação, ela é formada, eu falo, a escola, ela não é só transmissão, produção de conhecimento. Ele é um espaço de interação social, é um espaço de contato, um espaço de socialização. Então, a escola não pode ser resumida ao professor ir lá, dar o conteúdo e acabou. Então, ele foi regulamentado em caráter emergencial, a gente tem a lei, né, 14.040 de 2020, e as diretrizes desse ensino remoto, ela se deu por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução 2 de 2020. Então, assim, a obrigatoriedade, ela vai depender do sistema de ensino. O que foi delegado aos sistemas de ensino se organizarem para que esse ensino remoto seja ofertado, e ele estabelece a obrigatoriedade. Eu dou um exemplo, Ângela, do caso aqui do Distrito Federal. Assim, a rede pública do Distrito Federal, assim, as escolas fecharam em março, em abril de 2020 eles começaram com o ensino remoto, não obrigatório, que era o quê? Era dar atividades, sugerir atividades para os alunos, para que esse aluno, assim, conseguisse manter uma rotina de estudo. Então, em julho de 2020, o Distrito Federal instituiu o ensino remoto obrigatório. Foi um tempo que a rede teve para se preparar, para mapear as dificuldades que os alunos, os professores estavam tendo e ofertar de forma obrigatória. Então, desde julho de 2020 é obrigatório, a rede ela tenta entender a particularidade de cada aluno. O aluno que não tem acesso à internet, foi disponibilizado o pacote de dados, foi disponibilizado o chip de celular. Lugar que não tem internet, é entregue o material impresso. A escola ela estabeleceu uma logística para entregar, para buscar. Então, assim, tem esses desafios, mas é a alternativa que a gente tem. É o que eu sempre falo assim, o ensino remoto, ele não veio para... Ele é uma consequência. Os alunos, eles não estão isolados em casa em ensino remoto, por conta do ensino remoto, eles estão isolados por conta da pandemia. Então, assim, é uma coisa, a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Ah, meu filho, ele está com problema por causa do ensino remoto. Não é por causa do ensino remoto, é por conta da pandemia, que, assim, obrigou a ter esse isolamento, esse distanciamento social, e o ensino remoto, ele tenta minimizar esses impactos, esses efeitos da pandemia. Então, assim, como eu te falei, essa obrigatoriedade, ela depende do sistema de ensino. Na rede estadual da Bahia, pelo que eu vi, o ano de 2020, ele funcionou nessa forma, né, de orientação, e agora, em 2021, ele veio como obrigatório no sentido de que o aluno ele vai ter a oportunidade de fazer 2 anos 2 anos letivos no ano civil. Então, assim, que foi também uma estratégia que o Conselho Nacional de Educação encontrou para que esses alunos não ficassem prejudicados. Então, o que é esse contínuo curricular de 2 anos? Um aluno que em 2020 estava matriculado no 8º ano, agora em 2021, ele vai fazer o 8º ano e o 9º ano. Então, assim, ele vai fazer 2 anos letivos no ano civil. Aí as pessoas perguntam, a qualidade de ensino é a mesma? Eu acho assim, a gente nem precisa assim, responder. Nunca vai ser. Assim, a palavra nunca é difícil ser igual, porque a importância da mediação no ensino, na educação, no processo ensino-aprendizagem, assim, é essencial a figura do professor. O processo de ensino-aprendizagem é um processo que precisa de construção. Não é claro que a gente tem assim as estratégias, né? A gente tem a mediação da tecnologia, mas ela não substitui a presença física do professor, principalmente na educação básica, né? Quando a gente trata de crianças e adolescentes. Então, esse aluno seu que perguntou isso sobre será que é estudo, é ensino. Sim. Não é igual ao presencial, não tem como ser. Mas é a alternativa que a gente tem nesse momento e a gente tem que tentar motivar esses alunos. Assim, eu falo, um ano perdido de não ter nada, assim, o prejuízo é muito maior do que o ensino remoto que a gente tem hoje. Gratidão, você falou da Karine. reprovação também? Isso, essa é a reprovação. Pode ser reprovado? É a mesma coisa. A resolução do CNE, ela recomenda a não reprovação. Ela recomenda que tenha recuperação da aprendizagem no ano seguinte, para que não tenha uma reprovação em massa, mas fica a cargo dos sistemas de ensino. Então, assim, se o sistema de ensino considera que o aluno teve acesso ao conteúdo,
tem condições de desenvolver habilidades e competências, e ele achar que esse aluno ele não atingiu aquilo, o mínimo que é exigido para passar de ano, o CNE não obriga a não ter reprovação. Então, por isso que eu sempre falo, veja com a sua escola, veja com o seu sistema de ensino, que ele vai definir. Claro que a reprovação é a última coisa que se espera, mas não está assim, proibido. Tem muita gente que acha, eu não vou assistir aula, não vou fazer nada porque eu não vou ser reprovado. E não é bem assim, né? Acho que é bom esclarecer isso também. Claro. Muito obrigada, gratidão. E foi isso que eu disse a ele, tia, é a única coisa que nós temos, então é estudo, vamos lá, vamos se animar, né? Olha, Karina, estamos aqui nesse bate-papo especial com Karina Gomes, gente, direto de Brasília, ela está em Brasília neste momento, estamos nessa live aqui, o Facebook da rádio, YouTuber, também na nossa frequência, 87.9, muita gente está ouvindo você pelo radinho aqui, ligados na nossa programação, Karina, e estamos também interagindo com Antônio Carlos Cruz, seu colega de graduação, mando um abraço para você, e trazendo muitas informações, lembranças, né, que no município de Itanhaçu, os pais de Karina Messias moram, tem um projeto de disponibilizar a internet para os alunos, sempre proativos seus pais como você. Ele manda um abraço para você, Antônio Carlos Cruz, e todos nós da Rádio Nova Vida também, claro, agradecemos e queremos também aproveitar já a oportunidade, quero falar logo no início, para não correr o risco de esquecer de agradecer a Simone. Simone é a nossa agente comunitária de saúde, ela atua lá no bairro Esconso, bairro rodoviário, e ela nos disponibilizou aí o seu contato para que nós pudéssemos trazer você aqui nessa live para conversarmos um pouquinho sobre assunto tão importante, esse assunto que são os desafios, né? As dificuldades, as consequências do ensino remoto. Karina, você é servidora pública da CAPES, como você falou agora há pouco. Ela é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, né? Como a pandemia da Covid-19 afetou as atividades da instituição aí em que você trabalha? Pois é, Ângela. Você falou de Tonha aí, só voltando um pouquinho. Claro, fica à vontade. Conheço muito, graduada, professor da rede municipal, né, graduada em geografia, isso. Colega de profissão, e conhece muito bem, né, Tonha, esses desafios que a educação sempre nos proporcionou, e agora mais do que nunca. Então, assim, só reforçando aí, porque quando você falou, na hora eu já falei, não, é Tonha, meu colega de geografia. Isso mesmo, sou esposo de Cecília, está aqui assistindo, está interagindo com a gente. Você fica à vontade também, está aparecendo aí para você os comentários, você fica bem à vontade, tá? Foi, eu vi aqui o comentário aí. Pois é, Ângela, falando sobre a mudança na CAPES nesse tempo de pandemia, né? Então, assim, como todo órgão da administração pública federal, como, assim, teve uma normativa, né, uma instrução normativa orientando o trabalho nesses órgãos. Então, a CAPES, ela também teve que se adaptar ao momento de pandemia, com relação ao trabalho que é executado lá. Uma das modificações, né, foi a implantação do home office emergencial para situações específicas, né? Então, assim, quem é do grupo de risco, pessoas que têm filhos em idade escolar, já que esses filhos não teria a escola à disposição. Então, assim, teve uma série de condições para que esses servidores optassem pelo home office emergencial. Então, assim, essa foi uma das mudanças, mas o trabalho não parou em nenhum momento, muito pelo contrário. O trabalho continuou todo o ano de 2020, continua agora. As reuniões também, teve uma mudança, né, no formato das reuniões de avaliação que ocorrem na CAPES. Então, a gente teve todas as reuniões de avaliação que ocorreram no ano de 2020 e agora em 2021, ocorreu de forma remota e com uma produtividade imensa. Eu falo assim, a pandemia ela veio para mostrar para a gente também outras formas de trabalhar. E são formas produtivas de trabalho e com um custo menor. Eu dou o exemplo dessas reuniões que ocorrem na CAPES, assim, são reuniões que têm a participação de consultores do Brasil todo. Então, a gente tem, quando é uma reunião presencial, tem um custo de passagem, tem um custo de diária, tem um custo de deslocamento desses consultores.
A partir do momento que ela foi realizada, assim, a reunião ela é realizada no formato digital, no formato online, tem uma economia para os cofres públicos. Então, assim, a gente teve novas formas de trabalhar, o trabalho está acontecendo, todas as normativas, todo o processo de avaliação da pós-graduação, ele continua ocorrendo. O trabalho enorme que ocorreu agora no ano de 2020, de aprovar os instrumentos de avaliação dos programas, que é a avaliação quadrienal que ocorrerá esse ano. Então, todo o trabalho ele foi realizado, mas num formato diferente. É um formato diferente. E outra coisa, Karina, só completando, veio contribuir muito para as pesquisas, as pessoas tiveram um novo olhar, né, para o acesso à internet, fizeram cursos, correram atrás dos seus sonhos, objetivos, aquilo que desejavam estudar, né? A gente tem conhecimento disso. Então, a pandemia trouxe também grandes aprendizados para todos nós. E olha assim, essa coisa que você falou do... né? Sim. Não, essa coisa que você falou do curso online, né? Da importância do curso online. Eu falo, gente, imagine um curso que acontece num grande centro, com uma pessoa especialista na área, que era presencial. E agora, com a pandemia, ele teve que ocorrer de forma remota e, ao mesmo tempo, alcançou um número maior de pessoas. Essas pessoas passaram a ter a oportunidade de se capacitar, de participar de cursos que, na modalidade presencial, dificilmente ela conseguiria. Então, assim, é um avanço. A gente tem os desafios, assim, a gente teve muito, a sociedade perdeu muito, claro, isso é inegável, mas a gente tem que extrair isso de bom, de positivo que ocorreu. Com toda certeza. E assim, como é que os trabalhadores aí da área da educação, falando agora, voltando de novo, né? Nós falamos um pouco sobre as suas atividades aí, frente à CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, essa fundação vinculada aí ao Ministério da Educação, o MEC, mas voltando para o ensino remoto, né? Os desafios e dificuldades. Como os trabalhadores da área da educação, ao seu ver, na sua opinião, na sua visão, tem reagido aí a essa nova realidade que nós estamos vivendo? Eu sempre falo assim, o profissional da educação, ele que coloca em prática os nossos planos de ensino. Então, assim, a gente teve uma transição abrupta. De repente, muda-se a forma de ensinar. O professor sempre acostumado a planejar sua aula, a ir para a sala de aula, trabalhar diretamente com os seus alunos. Eles foram retirados da escola e tiveram que, de repente, repensar a forma de lecionar. E aí, os principais desafios que a gente está vendo agora, que os professores estão vivenciando. A gente questiona, esse professor, ele teve uma formação adequada para se adaptar a esse novo formato de ensino? Porque é uma metodologia diferente. Tanto que eu falo assim, tem gente que confunde ensino remoto com EAD. E são coisas distintas. A educação à distância, ela é regulamentada, ela tem um preparo, ela tem uma metodologia própria. Você pode ver um curso superior que oferta educação à distância, o material ele é adaptado para aquela modalidade, para dar autonomia para o aluno, a linguagem que é utilizada, porque a mediação do professor ela vai ser mais na produção de material e na interlocução e na esclarecimento de dúvidas. Tem a presença do tutor, que é aquela pessoa que está mais próxima do aluno, e no ensino remoto não tem nada disso. O ensino remoto pegou-se o modelo da educação presencial e transportou para o online sem o devido preparo. Então, quando você fala, Ângela, da reação dos trabalhadores da educação, eu vou citar um estudo que aconteceu com um grupo de pesquisa em educação da UNEB de Caetité. Então, foi um grupo de pesquisa que o objetivo era o quê? Era analisar, era perceber, o objetivo era ter uma visualização do desafio de ser professor nesse tempo de pandemia. E esse estudo, ele trouxe assim, dados que eu acho assim, a escuta do professor, ela é essencial para que esse processo dê certo. Então, assim, eu vou citar alguns dados que essa pesquisa trouxe.
78% dos professores que foram entrevistados alegaram que não receberam formação nenhuma para esse novo modelo de educação remota. Essa pesquisa ela aconteceu em vários municípios do interior da Bahia, e Brumado foi uma das cidades que fez parte do campo de pesquisa. Então, assim, como esse professor se sente tendo que atuar num novo formato sem esse devido preparo? Se for olhar professor que já teve experiência com educação EAD, com educação à distância, 13% apenas já tiveram alguma experiência, assim, um grupo muito pequeno teve experiência com educação EAD. Os outros 87% nunca trabalharam com plataformas digitais, nunca gravaram vídeo. Eu falo assim, professor hoje ele tem que ser youtuber, ele tem que ser ator, ele tem que usar de vários recursos, porque uma coisa é você estar presente com o aluno, outra coisa é você estar em frente a uma câmera e ter que motivar esse aluno. Aí a gente vê, além de tudo isso, teve um aumento na carga horária desse professor, um aumento na carga horária de trabalho, sem o retorno financeiro. Porque o professor, antes, ele elaborava a aula, dava a aula, avaliava. Hoje, o professor ele tem que se capacitar, ele tem que buscar cursos de formação, ele tem que adaptar o material, ele tem que gravar um vídeo, o vídeo não dá certo, ele tem que fazer outro, ele tem que procurar N alternativas para chegar àquele aluno. Então, foi comprovado que 85% alegou um aumento de carga horária, e o que é mais triste, a gente vê que alguns sistemas de ensino, além de não dar o retorno financeiro, quis retirar a gratificação de professores. Então, assim, a gente vê tudo que o professor está passando e ainda teve que comprar um computador novo, teve que colocar uma internet numa velocidade maior, teve um custo para se adaptar e não teve o apoio de alguns sistemas de ensino e ter ainda, né, a ameaça de perder a gratificação no momento em que ele está trabalhando mais, e deveria ser um contrário, assim, eu acho, teria que ser o contrário, ele receber a mais pela carga horária a mais que ele está trabalhando. Então, tudo isso, né, gerou, assim, a questão do apoio financeiro, 82% não tiveram apoio financeiro, não, assim, apoio psicológico também, e tudo isso desencadeou em quê? 43,5% desses profissionais que fizeram parte do estudo desenvolveram algum tipo de distúrbio psicológico. Então, assim, o adoecimento pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Então, assim, como o professor está sentindo nesse momento de pandemia? Eu acho que cabe ao sistema de ensino ouvir o professor. Nada se constrói sem a escuta. Ouvir o professor, ouvir os alunos, ouvir a comunidade. Então, é um processo novo, é um processo desafiador e que precisa ser construído em conjunto com a comunidade. É comunidade escolar, quando a gente fala, envolve todos esses atores. Então, assim, por isso que eu quis trazer, porque assim, a gente pensa que o professor está passando, e quando a gente tem um estudo, né, a gente vê na prática, né, o sentimento de quem está atuando em sala de aula nesse momento. Então, quem quiser a gente ter acesso a esse estudo, ele foi realizado pela UNEB de Caetité, teve a participação do professor Glauber Barros, é um professor, acho que da UNEB mesmo, ele também tem formação em geografia, e é muito interessante, porque Brumado faz parte dessa pesquisa, né? Brumado foi uma das cidades entrevistadas. Então, assim, é interessante ter essa visão, e até mesmo, eu falo, as pesquisas acadêmicas, elas têm que sair, eu acho que da prateleira das universidades, e, assim, transformar essas pesquisas em políticas públicas, né? É interessante os gestores dessas cidades, olhar, ver o que essas pesquisas estão mostrando e propor ações, né? Propor estratégias para poder sanar, minimizar esses problemas. Com certeza. Inclusive, infelizmente, aqui na nossa cidade, como você citou, deveria acontecer aí a gratificação, mas o que aconteceu aqui foi o contrário, o corte de gratificações, né? Como foi muito bem observado aí pelo professor Antônio Carlos, que está aí na sintonia. E está assistindo a nossa live também. O que você acha, tem essa pergunta aqui, da negativa do senhor presidente, em vetar o projeto de disponibilização de equipamentos e internet para professores e alunos? Bem, Antônio que está fazendo a pergunta, né? Sim. Isso mostra, eu acho que isso demonstra o quanto a educação é prioridade em nosso país. Então, eu falo muito isso assim, a gente é prioridade porque foi vetado.
Então, vamos questionar isso. Tem problemas? Tem, mas o que pode ser feito? Então, assim, para poder... Eu falo assim, a educação ela tem um princípio básico da universalização. Ela tem que chegar a todas as pessoas. Se um aluno é excluído, não tem acesso, o processo de educação ele não está atingindo o objetivo dele. Então, assim, essa questão da disponibilização da internet, eu coloco como resposta isso. Isso demonstra o quanto a educação ela é prioridade no nosso país, né? Verdade. Fica aí na verdade, esse pensamento, o quanto é importante, né? É isso mesmo, Karina. Muito bem, muito obrigada. Nós estamos falando neste momento, tá, gente? Para localizar você que de repente chegou em casa agora, o rádio estava aí ligado na sintonia 87.9. Nós estamos conversando com Karina Gomes, né? Sobre os desafios, as dificuldades em tempos de pandemia. E agradecer a audiência de cada um que está acompanhando essa live, quem vai poder acompanhar depois. O bom da internet é isso, né, Karina? Fica lá à disposição para que as pessoas depois acompanhem. Olha, né? Falamos muito sobre professores, sobre a classe, né? Trabalhadora da educação. Agora, vamos falar um pouquinho aqui nesse próximo questionamento sobre a família dos alunos, né? Que estão envolvidas aí nesse ensino remoto. A gente sabe dessa realidade precária da educação brasileira, nós temos conhecimento, nós somos brasileiros e nós sabemos. Então, dentre os inúmeros desafios enfrentados aí do ensino remoto, conversamos muito aqui, falando sobre os desafios dos professores, mas tem os desafios da família também, são muitos, né? A família aí dos alunos, pais. E se você quiser, você pode também falar um pouquinho dos desafios dos professores. Como é que a gente vai poder lidar com tudo isso? Lá em casa são 3, Karina. São 3 para a gente dar conta. Tem dia que a gente está assim, oh meu Deus. Aí meus filhos falam, brincar um pouquinho aqui. Mãe, mas você não dava aula para 60, 100 alunos? Falei, gente, eu descobri que é totalmente diferente, né? Então, qual seria a solução aí? Seria compreender que cada um tem que fazer sua lição de casa mesmo? Fala um pouquinho aí desses desafios da família no ensino remoto. Pois é, muito boa a sua pergunta, né? Eu acho que, assim, a família hoje, ela cedia a escola dentro de casa. Então, assim, ela está lá, tem um computador, ou no caso, nas pessoas que não têm acesso à internet, né, o material impresso, e a família, ela tem o papel de mediar esse conhecimento. Então, tem um provérbio africano que eu gosto muito, assim, é muito usado na área pedagógica, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, assim, a educação da criança, o sistema de educação, ele sempre funcionou em parcerias, em colaboração. Nunca a escola, ela atuou sozinha, nunca o sistema de ensino atuou sozinho. Então, assim, são papéis distintos. A gente tem o papel da Secretaria de Educação, né, que é o papel do sistema de ensino, tem o papel da escola, tem o papel dos professores e o papel da família em todo esse processo. E se já era assim no ensino presencial, imagine agora, no ensino remoto, em que a família está mais próxima dessa realidade. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para as famílias, gente, o ensino remoto é o que a gente tem de factível nesse momento. Não adianta a gente, assim, claro que a gente reclama, a gente tem as angústias, a gente tem o sentimento de não está dando certo, não vai dar certo, mas para que a gente acalme o coração, a gente tem que ajustar as expectativas. A gente não tem que pensar que o ensino remoto ele vai ser da mesma forma do ensino presencial. Você falou que tem 3 filhos, né? Eu tenho aqui 2 filhos em idade escolar, um de 7 anos e um de 5 anos. Então, eu vivencio isso no dia a dia. Claro que cada família tem sua realidade. Tem a família que precisa trabalhar, que não tem como acompanhar o filho. Tem a família que não teve acesso à educação, que não tem condições de estar mediando esse conteúdo. E aí eu falo, o que essa família tem que fazer? Ele não é o professor. O papel do professor é um. A família, ela tem que mediar esse conhecimento na medida do possível, dentro daquilo que ela consegue fazer. Ela tem essa função de
promover um ambiente de estudo para esse aluno. Separe um cantinho da casa, e toda vez que tiver online, até porque eu falo assim, você condiciona o aluno naquele momento, naquele momento eu tenho que estudar e vai ser minha aula. Então, esse tipo de coisa de estabelecer uma rotina de estudo, separar um horário para o estudo. Naquele caso que está tendo aula síncrona, né, que é ao vivo, ele já tem um horário estabelecido. Mas a gente tem caso que não tem horário síncrono, ele é assíncrono, assim. O professor gravou o vídeo e disponibilizou para a família. Estabeleça um horário para que aquele aluno assista aquele vídeo. Esse horário seu é o seu horário de estudo, porque aquela criança, ela vai estar condicionada aqui. Esse momento eu vou estudar, eu não vou brincar, eu vou fazer aquilo. E manter essa rotina. Eu falo, a rotina é tudo na vida, para o desenvolvimento infantil. O ser humano, ele precisa de rotina. Eu falo assim, é a gente que é adulto, né? Para a gente se adaptar à educação à distância é difícil, porque a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter rotina. Imagine para uma criança. Então, eu acho que o papel da família é esse, é dar condições, é dar um apoio no planejamento do aluno, os alunos maiores, adolescentes, faz um planejamento de estudo, aquilo que você vai estudar durante a semana. E para aquelas famílias que não têm acesso à internet, eu acho que a Secretaria de Educação, ela tem que dar alternativas, ou seja, a entrega de material impresso, o aluno busca na escola, ou a família, ou a escola vai até a família, né? A escola, ela tem um papel dessa busca ativa por esses alunos. Eu falo assim, por isso que eu falo, cada um tem seu papel. A Secretaria de Educação, ela tem um papel de estabelecer o calendário, divulgar o calendário, trabalhar com a formação da equipe escolar, trabalhar planos em conjunto com a comunidade, de acordo com a realidade daquela comunidade e com o corpo docente, dar apoio emocional e psicológico, tanto para a família quanto para os trabalhadores da área de educação. Então, esse é o papel da Secretaria de Educação, e disponibilizar material didático, para que nenhum aluno fique excluído do processo. E aí, qual é o papel da escola? A escola, ela vai colocar em prática aquilo que a Secretaria de Educação propôs. Então, ela vai ter que orientar as famílias, né, criar cartilha de orientação para a família, cartilha de orientação para os estudantes, monitorar esse monitoramento. Eu vou identificar quem está tendo dificuldade de acesso. Vamos pensar que, junto com a escola, como a gente vai chegar a esse aluno. Falando nessa coisa da busca ativa por alunos, eu vi na página da Nova Vida FM um comunicado do Colégio Estadual de Brumado, falando isso para o aluno, que você que está tendo dificuldade em acessar, que não está conseguindo, entre em contato com a gente. E é isso que a escola tem que fazer, tem que mostrar para o aluno o quanto ele é importante, o quanto precisa do aluno para que o processo educacional funcione. E, assim, esses dias eu vi um relato, Ângela, de um aluno do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Desde a pandemia, ele parou de acessar tudo. E um dia, a diretora da escola ligou para ele. O fato dele receber uma ligação de uma pessoa da escola fez ele se sentir tão importante que ele parou para pensar, eu sou importante, eu mereço essa oportunidade de estudar. Então, eu falo assim, nesse momento de ensino remoto, a escola, ela tem que buscar, ela tem que ter esse papel de chegar até os alunos, de trazer esse aluno para a escola. E aí tem, né, a atuação do professor, que é colocar em prática, né? É a ação do planejamento, do plano de ensino, fazer acontecer, que é planejar a aula, buscar alternativas, que é o que o professor já está fazendo, né? Sobrecarregado com toda essa jornada, com toda essa mudança. Então, é isso que você falou. Cada um fazendo a sua tarefa dentro do que é possível. Não adianta, a gente não pode, quando eu falo de ajuste de expectativa, é isso. A gente tem o desejável é que fosse igual, mas a gente tem o alcançável. O que eu posso alcançar? Verdade. O que de melhor eu posso extrair de tudo isso? E aquilo que não pode acontecer, que aí a gente tem que excluir. O que não pode acontecer? Não pode ter um aluno que vai falar, professora, eu não fui, eu não peguei, eu não estudei porque eu não tive acesso ao material. Isso não pode acontecer. Acho que o sistema de ensino e a escola tem que repensar. Esse aluno não tem internet, não tem computador, como eu vou chegar nesse aluno? Eu vi que o estado da Bahia tem, né, as cartilhas de aprendizagem, tem um material pedagógico para que esse aluno ele tenha esse acompanhamento no caso de não ter acesso à internet. E é isso que o sistema de ensino tem que fazer, né? Buscar chegar a esse aluno. Verdade. Você nos tranquilizou como pais. A gente não tem que achar que a gente é o professor, né?
nós temos que incentivar os nossos filhos. Então, eu vejo muitos pais angustiados. Nossa, esse assunto de matemática é difícil, eu não sei passar. Mas você não precisa fazer isso. Apenas precisa incentivar o seu filho a aprender, a buscar, a estudar. E é isso que cada um deve fazer, gente, nesse tempo difícil em que estamos vivendo. Cada um fazendo o seu papel. Muito esclarecedora. Sua mãe já apareceu por aqui. Parabéns, filha. Ô, dona Gildete, um beijo, viu? Parabéns a você, dona Gildete, seu Messias também, pela filha maravilhosa que tem. Eu sou até assim, gente, eu não posso nem falar muito, porque convivi muito com Karina na adolescência, né? Na nossa infância, então a gente teve uma proximidade muito grande. A gente está longe dos olhos agora, mas a gente sempre continua perto do coração, como diz Dona Célia Teles aqui na nossa emissora. Então, parabéns aos seus pais, parabéns a você, Karina, por estar seguindo este caminho tão maravilhoso, né? Que é de promover a vida e a educação. A gente está chegando quase finalzinho, mas tem um assunto e uma pergunta muito importante que eu acho que a gente poderia falar já nestes instantes finais aqui do nosso bate-papo. Aqui em Brumado, Karina, nós tivemos várias vezes aí notícias, o ensino presencial vai voltar, vai ser assim, gente, hoje vai uma certa quantidade de alunos assistir a aula, amanhã vai outra, nós não vamos voltar 100%, vamos voltar 30%. Sabemos que estamos vivendo uma pandemia. Ela não acabou, o vírus não se cansou da gente, a gente está até cansado do vírus, entendo, né? Mas ele não se cansou da gente, infelizmente, ainda não. Mas como é que você vê esse retorno gradativo aí? Estão chamando agora de aulas semipresenciais, né? Seria esse o momento ideal para articular aí por meio de protocolos a retomada dos alunos e dos professores nas escolas? Bem, Ângela, você tocou num ponto assim essencial que traz angústia para a comunidade escolar quando a gente fala em retorno. Assim, a resolução do CNE, ela prevê, né, depois do ensino remoto, um retorno gradual. Esse retorno gradual, mas e deixa claro, desde que respeite os protocolos sanitários, desde que tenha medidas de segurança. Aí a gente para pensar. Isso tem que analisar a realidade local. Eu vou dar o exemplo de Brumado. Será que as escolas de Brumado, elas têm condições de atender aos protocolos sanitários, distanciamento que é exigido entre crianças, ventilação na sala, equipamentos de segurança, né, as chamadas EPIs, máscaras para uso dos trabalhadores da área de educação, preparo, formação para que os professores, para que os colaboradores da escola trabalhem com esse retorno gradativo. Será que atendeu aquilo? O MEC ele disponibilizou um guia de retorno presencial, né? Então, tem os protocolos para serem cumpridos, assim, são sugestões daquilo que tem que ser seguido. Então, a primeira pergunta é essa: a escola tem condições de retorno? Como está a curva de casos de Covid naquele município? A gente sabe, ninguém, gente, quer aluno em casa. Isso não é o desejo de nenhum profissional de educação. De ninguém. A gente está em casa com os filhos por conta da pandemia. Então, a gente vê essa resposta. Depois vem a outra pergunta. Será que o profissional da educação ele vai estar tranquilo em ter que ir para uma sala de aula sem estar imunizado? Porque eu coloco muito a questão da vacina. O profissional da educação, né, ele entrou agora, né, por fim, depois de muita luta, conseguiu entrar no grupo prioritário de vacinação. Então, assim, ele vai estar seguro o suficiente para trabalhar nesse ambiente instável? E outra coisa, gente, escola não é ambiente controlado. Por mais que tenha regras, protocolos, você não consegue. Eu falo, é diferente de... As pessoas falam, mas o ônibus está funcionando. O ônibus é adulto, você entra, você tem... Claro, é risco. Também é um ambiente de risco. Mas você vai pegar um transporte coletivo, você senta, você está de máscara, a escola, o professor está lá, o aluno está de máscara.
De repente, esse aluno tira a máscara e abraça o colega. Isso acontece no piscar de olhos, você não controla a criança. Por mais que a gente tenha um processo de conscientização, não é um ambiente controlado. Então, eu acredito muito nisso. O retorno presencial, ele tem que acontecer em conversas com a comunidade. A comunidade está preparada para mandar seu filho? Não adianta o gestor ir lá e falar, a gente vai retornar, sem esse diálogo e sem atender também os protocolos sanitários, que eles não são estabelecidos pela Secretaria de Educação. Eles são estabelecidos por pessoas da área da saúde. E respeitar, né, os decretos. A gente tem o decreto estadual, a gente tem... Então, acho que tem que olhar cada realidade. E eu, particularmente falando, Karina, profissional da área da educação e mãe, eu não me sinto segura ainda de mandar os meus filhos para o retorno presencial. Aqui em Brasília, a gente está trabalhando com o ensino híbrido. Metade dos alunos vão para as escolas privadas, que também tem isso que aconteceu, Ângela. A gente viu agora na pandemia, né, que a rede privada, ela teve... Até porque a rede privada não pode perder aluno, né? A rede privada, ela tem que dar um jeito, ela se adaptou, assim, entre aspas, né, mais rápido do que o ensino público, até por conta de não perder aluno, porque o aluno ia sair da rede privada para ir para a rede pública. Então, aqui em Brasília, desde setembro do ano passado, a rede privada voltou ao ensino híbrido. Mas eu, como mãe, eu, como um profissional da área de educação, eu também não acho um ambiente tranquilo de retorno em que a criança não pode brincar com o colega, não pode pegar na mão, não pode correr, não pode ir para o parque juntos. Então, assim, eu entendo a realidade de cada família, tem família que precisa da escola porque ela tem que trabalhar, a mãe e o pai não têm com quem deixar, então ela assume esse risco a partir do momento que tem a abertura das escolas, mas eu não acho o momento ideal enquanto não tiver disponibilização de vacinas para os profissionais da área de educação, enquanto não vacinar grande parte da população. Porque, querendo ou não, escola não é um ambiente controlável, gente. Não adianta a gente querer comparar a escola com nenhum outro ambiente. Quem está em sala de aula aí conhece muito bem. Você tentar evitar o contato físico entre colegas é muito difícil. Assim, não tem comparação. Então, essa é a minha opinião, né, pessoal, assim, respeitando tudo o que as pesquisas falam sobre a questão da transmissibilidade do vírus por criança, de criança ter sintomas mais leves, a gente está vendo que agora também tem crianças com sintomas graves. Quando eu dei o exemplo daqui de Brasília, Ângela, 4 escolas privadas de Brasília que retornaram, essas escolas tiveram surto de Covid, e 4 escolas tiveram que fechar. A gente teve casos de professores que pegaram Covid em sala de aula. Então, assim, como a gente pesar isso? Será que o prejuízo psicológico dessa criança... Claro, a gente está tendo vários casos de crianças que estão ansiosas, mas aí a gente tem que dar suporte. É isso que eu falo, o apoio às famílias que o sistema de ensino tem que prestar é isso. A criança está ansiosa, está nervosa, mas esse retorno, sem um estudo, sem um preparo, eu acho que o abalo psicológico em perder alguém da família é muito maior do que a defasagem de aprendizagem. Que isso, gente, vai ter defasagem de aprendizagem. Isso é fato, não tem, é inegável. Mas depois a gente vai ter um desafio novo, né? Que é o quê? Detectar em que nível está cada criança e correr atrás. Aí é a hora que a escola, né, vai mostrar realmente o seu desafio, o seu papel de tentar sanar essas deficiências. Mas a gente tem que focar no hoje, no agora, nesse momento que a gente está passando de tanta dificuldade, de tantas incertezas. Muito bem, muito obrigada. A Rádio Nova Vida, a Karina já vai agradecendo a você por este momento tão importante, tão esclarecedor, né? Saúde em primeiro lugar e a educação sempre vem depois. E eu acho que até sem saúde não há educação, né? Sem a educação também não há saúde. Então, agradecemos a você por este momento tão importante que você aí destinou à Rádio Nova Vida. Obrigada, Simone, mais uma vez, por mediar essa entrevista. Nem, na verdade, a gente traz vocês aqui, parece que vocês estão no estúdio aqui junto com a gente, não é entrevista, é um bate-papo, a gente se sente muito bem, e a gente quer agradecer de coração a você por ter aceitado o convite, tá? Por ter aceitado esse convite e deixar sempre os microfones da Rádio Nova Vida FM abertos para você, para os seus comunicados, para as suas informações aí. A gente está sempre à disposição aqui, longe dos olhos, mas está perto do coração.
Ô, Ângela, eu que agradeço, né? Assim, é um prazer enorme estar falando com você, estar falando com minha cidade. Um abraço, mãe, que eu vi minha mãe aí, assim, um orgulho. Mãe, meus amigos que estão assistindo, pessoas da cidade. Então, assim, é muito importante esse espaço que a Rádio Nova Vida FM, assim, ela abre para esse diálogo, né? Para a gente chegar até a comunidade, para a gente trazer informações, para a gente debater, discutir. É como eu te falei, né? É um bate-papo, é um momento de reflexão, a gente refletir sobre essa temática. Muitas vezes a gente está na prática, no dia a dia, e não para refletir. Então, assim, eu acho que é importantíssimo esse espaço aberto pela rádio. Parabenizo muito a iniciativa, agradeço aí a sua mediação nesse bate-papo. Parabéns, como eu te falei no início, né? Te conheço de muito tempo, desde a época de infância, e desde sempre você mostrou esse seu dom de comunicadora, esse dom da oralidade, e você está no caminho certo. De levar isso, levar informação para as pessoas, de estar aí chegando às pessoas em todos os lugares, nos lugares mais inimagináveis possível, levando informação de qualidade, levando reflexões. Parabéns, Ângela, parabéns Rádio Nova Vida pela abertura desse espaço que a gente tem de bate-papo com a comunidade. Ok, sempre aberto o espaço, tá? Fica com Deus. Beijo grande para você, para toda a sua família. Abraço a todos de Brasília aí. E a gente segue daqui com a nossa programação. Tchau, tchau, Karina. Tchau, Ângela. Tchau, gente. Um bom dia a todos. Vamos ficar em paz, acalmar o coração, porque, gente, educação, ela vai além dos muros da escola, viu? Educação, ela acontece nos mais diversos espaços, e isso vai passar. A gente tem que pensar positivo, que a pandemia vai passar, a vacina chegou, vamos vacinar aí e seguir em frente, que logo tudo volta ao normal. Um abraço a todos e um bom dia. Bom dia. Rádio Nova Vida FM, sempre mais vida no ar. Falamos aí com Karina Gomes sobre o ensino remoto, seus desafios e também, claro, suas consequências, que deixam um grande legado para a gente, o aprendizado que fica aí neste momento tão importante e diferente que nós estamos vivendo.